Na formação técnico por competência, ter só o diploma é o bastante? E quando é obrigatório você ativar a sua empresa no Conselho Federal? Meu amigo, trouxe aqui 4 situações que você tem que entender se você está pensando ou você já é um responsável técnico cadastrado no Conselho Federal ou não. Ou seja, quando você é obrigatório apenas ter o diploma de um responsável técnico, quando você irá precisar de ter o seu cadastro, pessoa física no Conselho Federal, ou uma outra situação ainda, que é quando você precisa ter o cadastro da sua empresa também no Conselho Federal. Deixa eu começar esse vídeo te contando uma coisa que está acontecendo nesse exato momento em várias cidades do Brasil. Responsáveis técnicos com diplomas válidos, reconhecido pelo MEC, tudo certinho, estão sendo autuados, multados e impedidos de trabalhar. Ou então em outra situação no qual ele não tem o cadastro do conselho, não tem formação técnica, muito menos um diploma, ele também está recebendo autuações simplesmente por exercer uma atividade de engenharia que o próprio Conselho Federal do CREA notificou. Existe uma confusão muito grande entre ter formação e exercer profissão, e outra que é assumir responsabilidade técnica. Durante muito tempo, venderam a ideia de que apenas ter um diploma já iria resolver tudo. Mas o que a gente vê é que, na prática, a realidade é completamente diferente. A forma de autuação, se é por CPF, CNPJ ou contrato, irá mudar a regra. E quem não entende isso, paga caro com multas, contratos suspensos e prejuízos que poderiam ser evitados. Exatamente o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. O que você precisa saber é em que momento o cadastro no conselho deixa de ser opcional. Quando ele é exigido só do profissional que é CLT e quando que você tem que ter o cadastro da sua empresa também no Conselho Federal. E para isso você precisa entender 3 situações do dia a dia do técnico. Quando que o cadastro no conselho é obrigatório? Vamos começar pelo erro mais comum, logo depois da formação. Tem muito técnico que pensa assim: formei, agora já preciso correr para o conselho. Não é bem assim. Formação e exercício profissional não são a mesma coisa. Pois é isso mesmo. O diploma de técnico, por si só, não obriga ninguém a se registrar. Se não houver exercício da profissão, presta atenção nisso aqui, se não houver exercício da profissão, ou seja, tem gente que faz o técnico somente para ter uma formação a mais, ou para enriquecer o currículo, ou até mesmo para cumprir um requisito de um concurso público, e ainda em uma outra situação que é só para você ter uma progressão futura na carreira. Nesses casos, no momento, o profissional não irá exercer, não irá executar atividades técnicas. Então ele não assume responsabilidade técnica, ele não emite TRT e ele não assina nada. Ou seja, não existe exercício profissional formal sendo executado. E se não existe exercício, não existe responsabilidade técnica. A legislação entende que o diploma habilita, o exercício é que gera a obrigação de registro. Conclusão? Se você tem diploma, mas não irá exercer a profissão, não irá assumir uma responsabilidade técnica e não irá emitir um termo de responsabilidade técnica, você não precisa ter o cadastro no Conselho Federal. Que eu acho que não é o seu objetivo, né? Quem hoje busca ter uma formação técnica provavelmente quer trabalhar como responsável técnico. Agora começa a parte que muita gente erra. Aqui é quando o técnico passa a atuar, mas não pelo CNPJ, e sim pelo CPF. Isso inclui 2 casos muito comuns. O responsável técnico CLT, você que trabalha registrado em uma empresa, faz parte de um corpo técnico, ou ocupa um cargo ou uma função técnica, mesmo que você não seja o dono da empresa, você responde tecnicamente pelo que faz dentro das suas atribuições. Você não tem empresa, não emite nota como CNPJ, mas executa serviços de responsável técnico, toma decisão técnica e, em alguns casos, assina documento e emite termo de responsabilidade técnica. Nesses 2 casos também é importante você estar
fazendo o exercício profissional, você está tendo responsabilidade técnica individual. E quando existe essa responsabilidade técnica, presta atenção nessa palavrinha, responsabilidade técnica, a regra muda. Aqui passam a ser obrigatórios 3 elementos. Formação técnica válida, que é ter a formação, né, que é ter o diploma de um responsável técnico, e o outro elemento que é o cadastro de pessoa física dentro do Conselho Federal. E por último, como obrigatório, você tem que emitir o termo de responsabilidade técnica, que é o documento que valida, que identifica quem é aquele responsável pelo serviço ou pela obra que está executando. Não importa se você é CLT, prestador de serviço eventual ou um terceirizado. O vínculo muda, a responsabilidade técnica não. Resumindo, atuação como pessoa física, você precisa de diploma, mais o cadastro no Conselho Federal, que neste caso é o CFT, e não mais o CREA, que desvinculou desde 2018, beleza? Entendido essa segunda situação? Vamos então para a terceira. Quando o cadastro da empresa é obrigatório no Conselho Federal. Agora chegamos no ponto onde 90% das multas nascem hoje. É quando o responsável técnico deixa de atuar como CPF e passa a prestar serviço por meio de um CNPJ. Aqui acontece a virada de chave. Não importa se é empresa grande, pequena ou até mesmo MEI. Se tem CNPJ prestando serviço técnico, o cenário vai mudar. Vou te fazer 2 perguntas simples para você entender de vez. Quem assina o contrato? Quem emite a nota fiscal? É o CNPJ, não é? Não é o nome jurídico? Se a resposta é CNPJ, quem está prestando serviço é a empresa. E é exatamente aqui que muitos responsáveis técnicos erram ao pensar que, mas eu estou registrado como pessoa física. Não basta? Sinto lhe dizer, meu amigo, mas nesse cenário você precisa ter o diploma de um responsável técnico, tá? Você precisa do cadastro no Conselho Federal e também o cadastro da sua empresa. E, óbvio, emitir termo de responsabilidade técnica em todos os serviços que você prestar. Durante fiscalizações, o foco principal é o CNPJ. A autuação cai na empresa e não no CPF isolado. Se você já recebeu alguma autuação do CREA, provavelmente você vai ver lá que quem foi autuado é a empresa. Então, uma vez que a empresa autuada, precisa que ela tenha o respaldo jurídico, o respaldo de um Conselho Federal. Então, ela precisa que tenha um responsável técnico vinculado a esse CNPJ, a essa empresa, para que ele venha a responder em nome da empresa. Ou seja, precisa do cadastro da empresa, precisa do cadastro de pessoa física e desses 2 vinculados um ao outro, que aí entra um documento chamado Termo de Responsabilidade Técnica, que é o TRT de cargo ou função, que você provavelmente, se for fazer o treinamento com a gente, ou se já fez, já viu a respeito, que a gente ensina isso com muito detalhe lá dentro do nosso treinamento. Então, vamos fazer uma conclusão e fixar isso aqui de forma bem simples. Situação número 1. Diploma só para formação ou concurso. Neste caso, só o diploma basta, porque você não vai exercer atividade técnica. Situação número 2. Atuação como pessoa física, CLT, seja CPF, você precisa de diploma e o cadastro no Conselho Federal. Situação número 3. Você é um CNPJ que está prestando serviço para outro CNPJ. Você precisa de diploma, cadastro no Conselho Pessoa Física e cadastro jurídico dentro do Conselho Federal. E prevenção sempre vai custar menos que a multa que a gente tem visto aí de até R$4.000, tá? Então, fique atento, preste muita atenção, busque regularizar. Se você não tem hoje uma formação técnica para você responder, para você ser o RT da empresa que está prestando o serviço, use a certificação de competência para você se formar, para você ter o cadastro dentro do Conselho Federal e também poder emitir o termo de responsabilidade técnica para você poder trabalhar com tranquilidade, não só trabalhar com tranquilidade, mas para você também ampliar as oportunidades de prestar um serviço com excelência, um serviço que vai dar garantias para quem está contratando, que pode ter certeza que isso aí muda completamente o jogo, tá bom? Vou deixar aqui abaixo um link para você fazer uma análise gratuita, sem custo algum, e ver se o que você adquiriu até hoje de experiência pode se tornar um diploma de um responsável técnico para você poder atuar sem preocupação, tá bom? Então é isso aí, que Deus abençoe você, um forte abraço, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.